Pai, nós te engrandecemos mais uma vez, te louvamos por esse dia tão bom. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor nos deu de estarmos juntos, de estudar a Tua palavra, de nos deleitarmos, ó Pai, na presença do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que ela fala realmente aos nossos corações e ela é capaz de nos transformar. Que o Senhor venha a derramar o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, nos dá sabedoria através dele, nos dá discernimento, nos dá, Senhor Deus, realmente capacidade, ó Pai, de aprender mais e de praticar, Senhor Deus. Praticar aquilo que o Senhor deixou para nós, praticar o Teu amor, praticar, Senhor Deus, a Tua salvação, para enviar, para ser ministros das boas novas do Evangelho do Senhor para todas as nações, assim como a Tua palavra nos diz, ó Pai. Então, muito obrigado e que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós vamos começar aí no versículo 14 do capítulo 15, né, de Romanos. O livro de Romanos, ele só tem aí mais o capítulo 16, então nós vamos ver hoje, se Deus quiser, até o final do capítulo 16, a ideia de hoje. E aí, só recapitulando, né, o que a gente já tem aprendido, o que a gente já tem visto, que o livro ele vem, né, apresentando para a gente essa doutrina, né, da salvação, vem ensinando, mostrando o que é a obra de Cristo para o cristão, qual é, né, a importância disso e como que nós, né, gentios e os judeus também, e todos, precisamos e nos agregamos nesse reino que foi instituído aí por Jesus Cristo. E aqui, então, a partir do capítulo 12, né, a gente viu essa questão da prática dessa teologia, e a gente viu como que é o nosso relacionamento dentro da igreja, de acordo com o governo, com as demais pessoas. A gente viu vários ali modelos de relacionamento, modos da gente tratar as pessoas de modo geral. E aí nós vamos entrar aqui no capítulo 15, no versículo 14, desculpa, no capítulo 15, versículo 14, nos finalmente, nas considerações finais aqui do apóstolo Paulo. E é exatamente essa ideia que a gente vai ter aqui, que é esse finalmente, esse encerrar da carta que a gente vai ver aqui agora, tá? Pode começar aí, amor, os slides. Vamos ler, é verdade, eu estava esquecendo de ler. Então, vamos ler o texto. Então, versículo 15, né? Capítulo 15, a partir do versículo 14. Eu vou ler na minha versão, e vocês acompanham a de vocês. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito deles o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-lo, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e vocês me encaminhem para lá,
depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço do santo, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todos as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem a Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação no ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Texto longo hoje, né, com muitos nomes aí. Boa dica para quem está grávido, esperando o nome de bebê, mas tem uns nomes aí bem difíceis. Muito bem, vamos começar então a ver alguns versículos aí, algumas coisas que eu grifei.
para a gente poder estudar junto. Pode passar aí, amor? Eu coloquei só para ficar mais fácil da gente entender, né? As conclusões aí eu dividi entre alguns links, né? Algumas ideias. Então, do 14 ao 21, a gente vê Paulo falando sobre o seu ministério, né? O ministério dele aos gentios. Pode clicar aí, amor, nesse Paulo. Amor, pode clicar aí. Isso. Então, nós vamos ver aí o Paulo defendendo o seu ministério aos gentios, né? E ele falando, né? Começando essa parte, falando sobre os Tessalonicenses, sobre os romanos, desculpa, sobre a igreja de Roma, e falando, né, que eles eram, que era conhecido, né, a sua bondade, o seu conhecimento, e que eles meio que estavam prontos já, estavam aptos a demonstrar uns aos outros. E a gente começa a pensar, né, então, por que a carta, né? Se a igreja de Roma estava tão bem, né, por que da carta? Qual a necessidade de Paulo ter escrito essa carta se era considerada uma igreja tão boa assim, né? E aí Paulo mesmo vai responder essa pergunta, né? Falando que ele escreveu a carta, mais ousadamente, por dois motivos. Primeiro, para que eles se lembrem, né? É importante essa palavra, né? Para que se lembrem das coisas que foi dito. Na verdade, o nosso ministério, né, o fato de nós estudarmos, de nós, né, termos pregações todos os domingos e tudo mais, tem tanto a ver com a anunciação do evangelho mesmo em si, quanto para a gente se lembrar constantemente da palavra de Deus, né? E isso é importante para a igreja. Aqueles que já conhecem, aqueles que estão em processo de conhecimento, os dois precisam ouvir, estudar e sempre, né, estar disposto a se lembrar e a aprender. São as duas coisas que a Bíblia ela constantemente nos ensina. Então, eu achei interessante a gente grifar essa palavra do que o objetivo da carta, né? O primeiro objetivo é para que se lembrem, né? E o segundo objetivo é porque o próprio Paulo, né, tem essa missão de ser ministro de Cristo, né, entre os gentios. Ele é chamado de apóstolo dos gentios. E aí, como na igreja de Roma havia muitos e muitos gentios, né, a ideia da carta é exatamente falar, né, para essa igreja que era uma igreja que tinha, né, uma constituição muito mista, tanto de gregos quanto de gentios. Então, o apóstolo ali, ele tem, né, essa ideia de, ao escrever a carta, né, lembrá-los das coisas que já foi dada por Deus e também cumprir o seu ministério, né, o ministério que foi dado a ele aos gentios. E aí Paulo vai nos dizer, né, que para que ele seja ministro de Cristo entre os gentios, né, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. E aí aqui tem uma palavrinha interessante, de modo que a oferta deles seja aceitável. Aqui Paulo está se colocando, pessoal, como sacerdote. Essa palavra ministro aí, em grego, é uma palavra que tem a ver com essa ideia sacerdotal. E dessa forma, né, sacerdotalmente, né, de forma, assim como o sacerdote do Antigo Testamento, existe uma oferta. E aí a gente para, mas essa oferta do quê, né? O que os gentios ofertam a Deus? E na verdade não é uma oferta não é o que o gentio oferta, mas é a própria vida do gentio que é a oferta aceitável. Lá em Romanos 12, né, a gente viu que o nosso culto racional, né, é que a gente seja transformado, né? Que a gente possa viver uma nova vida, lembra? Lá em Romanos 12, 1. E aqui Paulo vem mostrar isso de novo, né? Ele está ali como sacerdote, né, levando os gentios a fazerem essa oferta, né? A oferta das suas vidas ao Senhor, né? E essa oferta ela é aceitável porque ela é santificada pelo Espírito Santo, né? Aí ela se torna uma oferta aceitável, né? Porque nós somos, lembrando, né, de toda a carta de Romanos, né? Nós somos remidos, justificados e através do Espírito Santo, né? Nós somos santificados. E aí essa ideia de que a partir do momento que nós estamos nessa santificação, a nossa vida
se torna uma oferta aceitável a Deus. E aí, ele continua o texto, pode ir passando aí, amor. Ele continua o texto, ele vai falar que o ministério dele, né, essa pregação que ele faz por sinais e prodígios, tá? Que sinais e prodígios são esses, né? Eu achei muito interessante uma fala de um pai cristão lá do ano 400 depois de Cristo, que ele fala que é o Crisóstomo, que ele fala que os sinais do sacerdócio de Paulo eram não uma longa veste e os sininhos de antigamente, não a mitra e o turbante, mas sinais e maravilhas muito mais impressionantes do que aqueles, né, do que aqueles antigos. Então, o sacerdote do Antigo Testamento, né, a gente lembra, ele tinha toda uma roupa, toda uma veste que diferenciava ele, tinha esses sininhos, tinha o turbante, a mitra. Então, era carregado de sinais externos, né, que mostravam para as pessoas que ele era um sacerdote. E aí o sacerdócio de Paulo, né, ele é mostrado através desses sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, esses sinais, prodígios, eram a manifestação do sacerdócio que Paulo ministrava ali aos gentios, né? Esse sacerdócio especial de Paulo era provado, né? Era mostrado exteriormente através desses sinais e prodígios que vinham acontecendo. Só um outro detalhe aqui, né? Que Paulo vai colocar aqui já aonde ele pregava, né? Geograficamente aonde era pregado. E aqui tem um adendo, né? De Jerusalém até os arredores do Ilírico. Muitas pessoas às vezes questionam esse Ilírico, porque a região do Ilírico é a região mais acima da Europa, mais próximo da Alemanha. E aí em Atos não tem essa citação, né, de Paulo visitando o Ilírico, né, essa região. Mas também tem algumas citações, né, tem alguns espaços de tempo em que o livro de Atos ele não fala detalhadamente. Provavelmente porque Lucas já não estava mais com Paulo, ou outros detalhes, mas a gente não sabe. E tem alguns espaços de tempo onde nesses espaços era muito provável que Paulo tenha subido até essa região do Ilírico, né? Porque ele diz aqui que ele visitou esses arredores do Ilírico, né? Essa região mais ao norte aí da Europa. E aí ele continua dizendo que ele pregou e aí ele tinha uma estratégia, né? Um chamado. E esse chamado tinha uma característica especial. O chamado de Paulo era um chamado para pregar o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado. Aqui é uma ideia muito interessante do chamado de Paulo, uma ideia muito especial, né? Porque a gente tem que lembrar que Paulo, ali onde Paulo estava, né? Quase é o início mesmo da igreja. É um pouquinho depois, provavelmente, né? Como a gente falou lá no primeiro estudo, essa carta foi escrita por volta do ano 60, 56 a 58 depois de Cristo. Bem no começo, tá? Claro que já tinha ali 30 anos, né? Que Cristo havia morrido, muita coisa já havia acontecido, mas era uma carta mesmo assim no início da igreja, né? Então a igreja ainda não, o mundo ainda não tinha conhecido Cristo. E esse ministério de Paulo ele era para anunciar aonde ainda não havia sido anunciado. E ele vai, o estratégia de Paulo é muito claro lá no livro de Atos. Ele vai para as grandes cidades do Império Romano. Ele usa, né, esse grande império que tinha na época, com estradas, com essas capitais provincianas, e ele anuncia o evangelho nessas grandes cidades. E ele institui ali nessas cidades presbíteros, para que esses presbíteros, sim, continuem o processo, né, da igreja, de santificação, de salvação, e anunciem para os arredores. Então, essa estratégia de Paulo, ela é para levar o evangelho onde não tinha o evangelho. E aí a gente vai entender por que Paulo não havia chegado em Roma ainda. Lembra que lá em Romanos 1, a gente vê que Paulo fala que ele queria muito visitar os romanos, mas que tinha sido impedido, né? E aqui a gente sabe por quê. Ele não visitou os romanos porque os romanos já conheciam, já tinha gente cristã lá em Roma falando de Jesus e pregando o evangelho, e que havia igrejas instituídas, como a gente vai ver lá no capítulo 16. Então aqui a gente vai entender por que Paulo não tinha ido para Roma ainda, tá? Pode continuar, amor. Na verdade, você vai voltar.
Pode voltar. E aí você vai clicar aí no 2, que é o plano de Paulo, né? A gente vai ver a partir do versículo 22 que o plano de Paulo, pode passar uma tela, era visitar Roma, tá? E, né, como a gente já viu lá no capítulo 1, né, ele foi impedido de visitar Roma. E aí ele começa falando aqui que, como agora ele já não tem mais campo de atividade nessas regiões, que região que ele está falando? Está falando da Acaia, da Macedônia ali, tá? Que é uma região onde ele já, nas 3 viagens missionárias, que aqui já haviam acontecido, a gente está no espaço de tempo, pessoal, depois das 3 viagens missionárias. Depois dessas 3 viagens missionárias, ele já havia pregado nas grandes cidades ali da Acaia e da Macedônia, então ele já estava ali, né, pronto para ir para a Espanha. Ele vai manifestar essa sua vontade de ir para a Espanha. Só que antes ele tem um caminho para fazer, né? Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, versículo 24. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de primeiro ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas ele estava de partida para Jerusalém. Eu coloquei aqui o mapa para a gente poder entender. Às vezes é difícil a gente visualizar isso sem o mapa. Aqui está o mapa do Império Romano da época, tá? Você vai ver aqui, eu sei que está pequenininho aí, mas você vai ver Roma no centro, Corinto, ali naquela é uma ilhinha na parte cor-de-rosa, mais à direita, amor. Aí, Corinto, que é onde Paulo estava quando escreveu essa carta, tá? Então Paulo estava aqui quando escreveu essa carta e ele ia para onde? Jerusalém, mais lá embaixo, amor, canto direito. Jerusalém. Aí Paulo iria para Jerusalém, de Jerusalém iria para Roma, para de Roma ir para Espanha. Pode dar um enter aí, eu coloquei umas setinhas só para a gente poder entender. De Corinto para Jerusalém são mais ou menos 1.300 quilômetros. De Jerusalém para Roma são mais ou menos 2.400 quilômetros. De Roma para Espanha, que é onde ele estava querendo ir, são mais 1.100 quilômetros. A gente for ver essa viagem de Paulo, dá 4.800 quilômetros, mais ou menos. Se eu falar para vocês, vamos fazer uma viagem de 4.800 quilômetros hoje, eu acho que muita gente vai falar, não, pelo amor de Deus, 4.800 quilômetros não. É muita coisa. E aí, naquela época, né, a gente sabe que as viagens eram mais difíceis ainda, né? Era de barco, era uma viagem... Gente, tinham tempestades tem até hoje, né? Grandes tempestades no Mediterrâneo que afundam muitos barcos. A gente sabe que Paulo, vindo para Roma, né, acabou até naufragando mesmo depois. Mas Paulo, percebe que Paulo fala da viagem de uma maneira tão natural. Eu vou ali, eu volto ali, eu vou para Roma, depois eu vou para Jerusalém, depois eu vou para Roma, e de Roma eu vou para Corim, e vou para Espanha, como se fosse assim, eu estou indo para Bauru, de Bauru eu vou para Piratininga, de Piratininga eu vou para Agudos, né? E depois eu volto aí para ficar um tempinho com vocês. Mas na verdade são viagens muito longas, né, e demoradas dessas viagens, e Paulo demonstra aí uma tranquilidade nessas viagens, até surpreendente de certa forma, né? Porque ele sabe ali do seu ministério de pregar o evangelho para esse povo. Pode voltar aí, amor? Então, Paulo vai fazer esse processo. Por que ele vai para Jerusalém, né? Porque o pessoal da Macedônia e da Acaia, eles levantaram aí uma oferta. E essa oferta era para os pobres que viviam em Jerusalém. Na verdade, para os pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. É uma citação clara aqui dos cristãos, né, que viviam em Jerusalém, né, que estavam passando por dificuldade. A gente sabe aí que no ano 50, né, teve uma grande fome em Jerusalém, uma grande seca na região que assolou ali Jerusalém. Até foi profetizada por Ágapo lá em Atos capítulo 11, né, versículo 27, a gente vê essa profecia da fome. E aí esse povo estava passando por grandes dificuldades, e aí o pessoal da Macedônia e da Acaia levantou recursos para mandar para Jerusalém, e Paulo foi instituído para levar esses recursos. E aí ele ia para Jerusalém para poder levar esses recursos. E aí Paulo fala que isso é bom, né? Esse levantar de recursos foi muito bom, porque nós... Lembra lá de Romanos 9, 10, quando a gente vê Paulo falando lá que nós agora não devemos menosprezar os judeus, nós, gentios, né?
nós somos participantes da bênção que foi dada primeiro aos judeus, né? E é essa mesma ideia, né? Por isso que nós devemos ajudá-los também, né? E não menosprezá-los. E essa ideia que Paulo coloca aqui, né? Que foi levantado um recurso material e isso é bom, não é errado. Isso foi para a bênção do povo que estava lá na Judéia passando fome. E aí o texto vai continuar dizendo, né? E depois que Paulo fizer isso, né? Depois de concluir essa oferta, ele vai dar uma passadinha ali na Espanha e vai dar uma passada em Roma para poder chegar até a Espanha e ele espera fazer isso ali logo em breve, né? Então vamos continuar o texto aí. Então esse era o objetivo de Paulo e aí para isso Paulo pede oração, né? E é interessante aqui o jeito que Paulo pede oração, que ele pede para que as pessoas lutem juntamente com ele nas orações, né? É interessante essa palavra lutar em oração, né? A oração é uma luta, né? E aí a gente responde contra quem? Na verdade, a oração não é uma luta contra alguém, mas é uma luta contra a gente mesmo, né? Paulo lá falou, né, que a gente não sabe como orar, lembra? Que o Espírito Santo nos ajuda lá em Romanos 8, né? Porque nós não sabemos como orar. Essa luta, né, é uma luta constante nossa de estar colocando diante de Deus as nossas felicidades, as nossas tristezas, as nossas bênçãos, as nossas necessidades, diante de Deus a nossa vida, né? E aí Paulo pede, né, para que as pessoas da igreja de Roma ali estejam com ele, lutando com ele em oração, né? Para que a vontade de Deus seja feita. É interessante essa ideia de que a vontade de Deus, a gente ora para que a nossa vontade se una com a vontade de Deus. Essa é a ideia da oração. E aí o pedido de oração de Paulo são 3. O primeiro é para que Deus os livre dos rebeldes que viviam na Judéia. O segundo é para que a oferta que ele levantou lá seja aceita. E o terceiro é para que ele possa ir finalmente até Roma, né? Para que eles cheguem a Roma. E aí a gente se pergunta, e aí, o que ele pediu aconteceu, né? Sim, aconteceu, não do jeito que ele queria, talvez não do jeito que ele pensava, né? A gente não sabe dizer se houve recusa ou aceitação da oferta missionária levantada aí, porque o livro de Atos não fala sobre essa oferta, sobre a aceitação dessa oferta ou não. Muito provavelmente foi aceita. E é importante que a oferta seja aceita, porque como a gente sabe lá em Jerusalém, viviam os judeus que se converteram ao cristianismo. Então ali ainda tinha muita prática judaica. E aí eles aceitarem uma oferta do povo gentil era ali um sinal de unificação da igreja, de certa forma, né? E Paulo, como ministro ali dos gentios, né, ele queria isso mesmo, que a igreja como um todo, né, se unisse em Cristo. Tanto judeus quanto gentios, a gente vê isso na Bíblia, no livro de Romanos muito claramente. Mas e o resto, né? Primeiro, ele foi protegido dos rebeldes que viviam na Judeia? Sim e não. Por que sim? Ele foi protegido sim, tá? Porque o pessoal, que a gente lê lá em Atos 21, 22, 23, a gente vê que foi essa visita aí, né, de Paulo a Jerusalém, e ali nesse momento, né, existiam muitos que queriam matar Paulo. Paulo escapou 3 vezes de ser linchado, uma vez de ser açoitado e uma conspiração de morte. Mas ele foi preso. Sim, ele foi preso lá em Jerusalém. E essa prisão dele fez com que ele fosse recorresse para Antioquia, e de Antioquia ele fosse para Roma. Então, aí também se responde a outra pergunta, né? Ele chegou até Roma? Sim, ele chegou até Roma. Só que ele não chegou até Roma do jeito que ele esperava, né? Ele não foi para Jerusalém, de Jerusalém foi para Roma. Demorou 3 anos para ele chegar em Roma, porque ele chegou para Roma apelando, né, para um julgamento a César. E aí lá em Atos 28 a gente vê quando ele chega em Roma, né, depois de um naufrágio. Muitas coisas aconteceram aí, mas Paulo chega em Roma. Então, a oração aí foi respondida? Foi. Não do jeito que Paulo
imaginava, né? Ele se livrou da morte ali entre os rebeldes da Judeia, né? Deus o protegeu ali. A oferta ali provavelmente foi aceita, porque a gente não vê essa recusa no livro de Atos, e ele chegou até Roma, né? Então conseguiu chegar até Roma e ficou um tempo lá. Então a gente vê aí esses pedidos de oração de Paulo. E é uma forma, é uma coisa muito interessante a gente pensar em hoje, né? Nós orarmos por aqueles que estão fazendo a obra, por aqueles que estão em missões, ou pastoreando uma igreja, ou cuidando realmente de vida de pessoas, né? É muito importante esse lutar junto, né? Ajudá-los, né? Em oração, ajudá-los para que a vontade deles e a vontade de Deus se torne, né, uma só, e eles possam se adequar à vontade de Deus aí e cumprir o propósito deles. Então, lutar juntamente aí em oração é a mensagem aí desse texto. E aí nós vamos finalmente chegar nessa parte onde Paulo vai falar vai falar vários nomes, várias pessoas. Pessoal, essa parte dá para falar muita coisa, porque Paulo não cita só nomes, ele cita 26 nomes aí, só para vocês terem uma ideia. Não são só nomes. Se a gente for ver, alguns ele fala sobre as pessoas, outros ele fala realmente que, né, saúda só, outros ele dá um breve relato de quem são. Mas o que é interessante a gente estudando esses nomes e vendo esses nomes, muitos têm referência em outras passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, desculpa, lá em Atos ou em outros livros. Aí a gente vê esses nomes, mas o que eu acho mais interessante aqui é a diversidade que a gente encontra na igreja. Por que diversidade? Como que a gente consegue saber alguma coisa sobre essas pessoas? Na antiguidade, o nome da pessoa, ele já de cara anunciava da onde a pessoa é. Porque ele tinha você não dava um nome em língua estrangeira com tanta facilidade quanto a gente dá hoje, né? O nome era muito representativo de uma pessoa. E pelos nomes aqui, a gente sabe que Paulo cita, primeiro, homens e mulheres. Ele cita, se eu não estou enganado, acho que 9 mulheres aqui. Pessoas que trabalhavam na igreja, pessoas que eram mulheres e homens que eram influentes na igreja. Aqui a gente fala de Febe, né? Febe que está servindo a igreja de Sencreia. Essa palavra servindo é a mesma palavra de diácona, diaconia, né? Então, algumas versões até traduzem, né? Diaconisa da igreja de Sencreia. A gente vê Priscila e Áquila também. Priscila aqui, uma grande missionária cristã do início do século, né? Do primeiro século. Mulheres aqui muito fortes. E a gente sabe que naquela época as mulheres não eram tratadas da forma como deveria ser. Mas a igreja, né, aqui é o lugar onde há diversidade, e essa diversidade ela é saudável na igreja. Nós precisamos de uma igreja diversa, com vários tipos de pessoas diferentes. Outra coisa que a gente consegue saber aqui, pessoas de diferentes classes sociais. Tem nomes aí, pessoal, vou citar aqui para vocês, o nome Ampliato, Urbano, Hermes, Filólogo e Júlia eram nomes de escravos, tá? Era o nome de pessoas escravas. Por outro lado, a gente tem nomes de pessoas aqui provavelmente muito ricas, tá? Pessoas famosas. Aí é claro que, né? A gente não tem assim a certeza absoluta, mas é muito provável, tá? Pelo nome. Como eu disse, na antiguidade esse nome o nome era muito representativo. Mas o que eu queria deixar aqui, o que eu acho que aqui a gente consegue aprender, claro que tem mais coisas, mas é que essa diversidade é muito saudável. A gente precisa dessa diversidade na igreja. A igreja, ela não foi feita para você ter uma igreja de homens, uma igreja de mulheres, uma igreja de pessoas ricas, uma igreja de pessoas pobres, uma igreja de, enfim,
uma igreja de pessoas daqui, uma igreja de pessoas acolá. A igreja ela é um misto, né, de pessoas, e juntos a gente vai crescendo, e a gente vai um abençoando o outro, ajudando o outro a crescer. E aqui Paulo lembra de muitas pessoas. Outra citação aqui estranha, né, que a gente possa ver, é que muitas pessoas questionam, né, como que Paulo conhece tanta gente em Roma se ele nunca esteve em Roma, né? Como que Paulo conhece tanta gente de lá? E aí alguns até falam que essas pessoas, na verdade, não são de Roma, né? Mas são pessoas que estavam lá. E Roma, a gente lembra que é a capital do Império, né? Roma era uma cidade com muita gente. Estima-se que Roma tinha 2 milhões de habitantes. Era uma cidade metropolitana. E para uma cidade de 2 milhões de habitantes, né, você citar aí 26 nomes, não é uma coisa absurda. Mas aí, né, existem muitas pessoas, por exemplo, Priscila e Áquila, são pessoas que Paulo conheceu em Éfeso, depois foram para Corinto, depois foram para Roma, a própria Febe, né? Paulo está recomendando ela, porque ela é de Cencreia, e ela está indo para lá provavelmente levando a carta. Então, tem muitas pessoas. Roma era uma cidade onde recebia muita gente de fora, né? Então, essa é a justificativa aí de tantos nomes que a gente encontra nessa saudação. E aí eu queria dar uma outra ressalva. Muitas casas eram igrejas nesse momento da igreja, né? Desse momento da igreja com I maiúsculo, muitas casas eram igrejas com I minúsculo, né? Igrejas no sentido de comunidades locais. As pessoas se reuniam em casas, né? Então a gente vê a igreja aqui na casa de um, a igreja na casa do outro, saúde a igreja que está na casa do plano de tal. Então essa era a ideia, né? A igreja tem essa ideia de ser essa casa, né? O lugar onde as pessoas se reúnem ali como uma família, né? Essa é a ideia da igreja que a gente precisa manter ainda hoje, né? Então vamos continuar aí no texto, capítulo 17 para frente. A gente vai ver versículo, desculpa, 17 para frente, uma mudança de tom, né? Paulo ele estava falando, saudando as pessoas. E de repente ele começa com uma admoestação. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Mas a gente parar para pensar, né? Paulo estava falando sobre tantas pessoas, diversidade, pessoas ali com várias classes sociais, pessoas de diferentes etnias. E aí ele vem falando sobre cuidado com as divisões e os escândalos em desacordo com as doutrinas que vocês aprenderam. Ou seja, Paulo já ensinou, Paulo está lembrando, eu já falei, né, sobre a igreja de Cristo, que é uma só, sobre todos sermos irmãos, sobre todos estarmos debaixo da mesma obra salvífica. E aí, aqueles que provocam escândalos e divisões, o que nós devemos fazer? Afaste-se dele. E afaste-se mesmo literalmente, é deixar ele de lado, é sair de lado, né? Não compactuar com esse tipo de divisão e escândalo. E aí ele fala, porque essas pessoas não servem a Cristo. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. Elas não são, na verdade, cristãos. E por quê? Porque elas servem o seu próprio ventre. Lembra que Paulo lá nos ensina, né, no capítulo 7, se eu não estou enganado, que nós somos escravos agora, né? Nós agora servimos a vontade de Cristo, porque nós morremos e ressuscitamos com ele. Esses não servem a Cristo, o nosso Senhor. Eles não servem a Cristo. Eles servem quem? O seu próprio ventre. Eles são senhores de si mesmos, né? E essas pessoas, né? Elas enganam os outros com palavras, com coisas bonitas, com jeito de falar bonito, mas na verdade eles não são de Cristo, né? Não são servos de Cristo. E aí ele vai lembrar, né? Que eles que esse povo, né, que ele está falando, essa igreja que ele está falando, igreja que obediente, né, vai lembrar da obediência. Ele fala muito da fé, né, e essa fé leva a essa obediência, né, essa obediência como fruto dessa fé, que é a fé que salva, né. E aí ele fala que a vontade dele é
que as pessoas sejam sábias no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Ou seja, que nós sejamos inteligentes em praticar e em saber praticar o bem, né? Mas que a gente seja simples e até, talvez uma palavra aí, né, mais com dupla interpretação, mas cuidado com essa dupla interpretação, né? Que a gente seja, é, não é bobinho, mas inocente, né? No que diz respeito ao mal. Que a gente não faça, né? Não faça o mal por pensando, que a gente não como o mundo faz, né? Que cria forma de fazer o mal. Lembra lá em Romanos 3, né? Que as pessoas criam jeitos novos de fazer o mal. E aí Paulo fala que a gente tem que ser simples, né? Porque a gente tem que ser sábio no fazer o bem. E aí ele dá uma breve fala escatológica, né? E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás, deixar debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor seja com vocês, né? Paulo vai lembrar, né, que o mal, que Satanás representa esse mal, né? Que o mal vai ser esmagado, que o mal vai ser destruído. O mal, tanto na figura desses que falam coisas que provocam divisões e escândalos, quanto daqueles que praticam o mal, né? Daqueles que fazem realmente as coisas ruins. Então, eles terão um fim, né? E o fim será escatológico, né? O fim será no fim dos tempos, no dia do juízo do Senhor. Paulo nos lembra que Satanás estará esmagado debaixo dos pés de Cristo e da sua igreja, né? Então, graças ao nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso. Então, partindo aí para o final do texto, Paulo vai lembrar aí de algumas pessoas que estavam com ele durante essa carta, né, desse momento. Ele lembra de Timóteo, né? Timóteo aí, uma figura conhecidíssima do Novo Testamento, né? Sempre do lado de Paulo, ali com ele nas suas viagens, abençoando, ajudando, cuidando. E aí algumas outras pessoas que a gente não conhece tanto, né? Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes aqui, esse parentes, meus patriotas, meus compatriotas, meus patrícios, né? Pessoas que eram provavelmente judias também, assim como Paulo, que eram da mesma raça que ele, né? Da mesma etnia, assim dizendo que ele. Aqui Tércio, que escreveu essa carta, né? O amanuense de Paulo, a gente sabe que naquela época isso era muito comum, né? Alguém que escrevia a carta, às vezes Paulo escrevia de próprio punho, né? A gente vê ele citando isso, mas muitas vezes ele ditava, né? A carta era escrita conforme ele ia ditando. Então Tércio foi essa figura que ditou essa carta. Gaio, aí foi o hospedeiro, a casa onde ele estava. Gaio aqui tinha uma casa do lado, a gente vê lá em Atos, né? Gaio tinha uma casa do lado da sinagoga, onde hospedou Paulo quando ele estava em Corinto. E aí Paulo estava em Coríntios aqui nesse momento, quando ele na casa de Gaio, mandando saudações. E aí Erasto aqui, pessoal, é uma figura conhecida até mesmo fora da igreja. Erasto tem hoje na cidade antiga de Corinto existe uma calçada de mármore. E essa calçada está escrito Erasto, tesoureiro da cidade. Está escrito mais ou menos, não lembro se é tesoureiro ou se a palavra cobrador de imposto, alguma coisa assim, que fez essa calçada com o seu próprio dinheiro. Esse que está escrito numa calçada lá em Corinto. Então, esse Erasto é uma figura muito importante da cidade, até mesmo arqueologicamente a gente tem esse nome aí muito conhecido, porque ele era uma pessoa que cuidava do dinheiro da cidade de Corinto, e a gente sabe que a cidade de Corinto é uma cidade muito rica, né? Uma cidade portuária, uma cidade que tinha muita coisa, muita movimentação de recurso, e aí Erasto era uma figura aí. E essa última pessoa que ele cita, que é o irmão Quarto. Tem gente que fala que Quarto é irmão de Tércio, porque Tércio significa terceiro, e Quarto é o quarto. Mas a Bíblia não fala se ele é irmão ou não do Tércio. Mas pode ser, né? Não faz muita diferença. Mas algumas pessoas que estavam ao lado de Paulo aí nesse momento. O que nos faz lembrar também, né, que ninguém faz a obra sozinho. A gente precisa de colaboradores, pessoas ao nosso lado que nos ajudam, que nos abençoam, que estão suprindo a nossa necessidade ali
quando a gente precisa, né? Um dando sua casa, o outro escrevendo a carta, o outro provavelmente ajudando com dinheiro, o outro ali ajudando espiritualmente, orando, abençoando. Então, assim, a gente precisa de pessoas ao nosso redor, né? Pessoas que nos abençoam. E aí, indo para o final, essa doxologia, né, que é a bênção final de Paulo, é uma doxologia muito importante na Bíblia, talvez é uma doxologia uma das doxologias mais impressionantes no sentido de que tá errado o versículo. Desculpa, gente, tá errado esse versículo aqui. Começa a doxologia no versículo 25, eu coloquei 21. A doxologia é um resumão, pessoal, do que Paulo falou nas cartas, tá? Na carta, desculpa, aos Romanos. Ele lembra aqui nessa doxologia algumas coisas que ele falou, alguns pontos chaves do que ele falou. Primeiro, ele lembra do poder de Deus. O poder de Deus é citado aqui, né? Deus tem poder de nos salvar. Essa é a mensagem dele lá que a gente encontra, né? O mundo se perdeu, mas a resposta vem de Deus. Deus é quem tem o poder para salvar, não nós, não na lei, não na nossa própria vontade, mas é Deus quem tem o poder de salvar. Então, a primeira lembrança aqui de Paulo é no poder de Deus. A segunda lembrança de Paulo é que é através do evangelho, né? Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, né? Deus nos confirma, né? O evangelho e a pregação da obra de Cristo, né? A obra de Cristo é o centro da pregação do evangelho, né? É aquilo que Cristo fez, a sua cruz, que é a mensagem de Paulo. É através dela e só através dela que nós podemos ser salvos, né? Essa mensagem de Romanos, do primeiro versículo até o último, é o Evangelho de Cristo, né? E aí esse Evangelho é o Evangelho que antes era mistério, né? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Essa pregação do evangelho, antes, já preparada por Deus, a gente sabe, a gente vê isso na Bíblia, né? Já foi preparado por Deus há muito tempo. Todo o Antigo Testamento fala sobre esse evangelho, mas ainda nesse tom de mistério, né? Que foi revelado em Cristo, nos dias de Cristo, e essa revelação, ela é para que a gente possa obedecer fé e ter fé, né? A obediência que vem da fé. Essa é a fé que salva e essa fé produz obediência. E essa obediência é para todas as nações, né? Então aqui finalmente nessa ideia da evangelização de todas as nações, que é uma ideia muito comum também no livro de Romanos. E no finalmente ele vai falar sobre a sabedoria de Deus, né? Que Deus sábio, gente, que fez essa obra salvífica. Como essa obra é extremamente sábia, né? A gente viu isso, Paulo explicando e demonstrando e provando para a gente como que é o processo dessa salvação, quanta sabedoria a gente vê em Deus, em preparar, né, ali todo esse processo para que a gente possa, enfim, estar com Ele na glória, estar com Ele no fim dos tempos. Então, glórias a Deus por meio de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém. Essa é a mensagem do livro de Romanos. Eu quis colocar só uma citação aqui do livro do Stott, que ele fala sobre todas as coisas, né, que o livro de Romanos, todos os temas que a gente encontra no livro de Romanos. Ele fala assim: é justo dizer que os maiores temas da carta de Paulo estão concentrados nessa doxologia. O poder de Deus para salvar e para confirmar o evangelho, para salvar e para confirmar o evangelho e o mistério, uma vez oculto e agora revelado, e que consiste no Cristo crucificado e ressurreto, a testemunha das Escrituras do Antigo Testamento, cujo enfoque é Jesus Cristo, a incumbência de Deus, a incumbência que Deus nos deu de tornar, a boa nova conhecida em todo o mundo, a convocação para que todas as nações lhe respondam em obediência e fé,
e a sabedoria salvadora de Deus, a quem toda a glória é devida para todos sempre. Então, para finalizar, né, que o quão a gente fica chocado, né, a gente fica deslumbrado com tamanha sabedoria que a gente encontra aqui no livro de Romanos. Amém? Bom, que vocês possam ter aproveitado aí, né, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês por esse estudo. E eu queria abrir aí para quem quiser perguntar e quem quiser falar também o como foi, o que foi esse estudo para vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode também ser sincero se teve algum problema, se o formato não está legal, enfim. Eu queria deixar aberto para que vocês possam falar agora, tá bom? Quem quiser falar, fique à vontade. Não, a gente gostou bastante. Acho que estava precisando, eu acho, de um estudo, assim. Estava sentindo falta, assim, do quê, de andar. Eu gostei muito, assim, e eu acho que esse estudo, ele deu assim, até um clique, assim, que é mesmo para relembrar, né? Para a gente estar sempre relembrando. Então, assim, a gente lê, ou escuta pregações, mas aí sempre você tá, nossa, é verdade, né? Você vê coisas assim que você já sabia, coisas que é até meio óbvia, assim, só que ela vai fazendo cada vez mais sentido para você. Então, achei que foi muito importante, assim, nesse momento que a gente... eu não estou saindo, não tô saindo de casa, então eu achei que foi bem legal, assim, para aprender, né, para lembrar mais. Fora que Romanos eu sempre achei muito difícil. Tinha dia que você lia você faz essa leitura inicial, né? Depois assim, gente, o que esse cara tá falando? Assim, o que Paulo tá falando? O que é? Daí você vai lendo, tá. Que legal, daí você vai entendendo. Então, Romanos sempre foi bem difícil para mim, então eu fiquei muito feliz da gente ter estudado Romanos. Achei que clareou mais do que eu ficava meio assim confusa. Que bom. Fico feliz, Raquel, das suas palavras. Obrigado pelas palavras. Eu acho que o livro de Romanos ele é muito teológico em certo momento, né? Mas essa teologia, na verdade, é uma teologia que nos ensina e nos leva para frente. É uma teologia sadia, não é uma teologia simplesmente uma vã filosofia, mas é um estudo profundo mesmo que nos ajuda a crescer espiritualmente. E aí, quando a gente olha o livro de Romanos e tenta entender isso que está acontecendo e tudo mais, a gente tem mais força. Eu sempre vou no livro de Romanos, eu acho que tem essa ideia da força para a gente continuar nesse processo de salvação. Legal. Eu vou aproveitar e falar também. Pode falar, Tintin. Eu vou falar. Não, eu acho que eu também curti bastante o estudo. Eu acho que, assim, eu gosto muito desse tipo de estudo que a gente pega um livro e vai destrinchar o livro e ver a estrutura, como o autor ele coloca, né? Eu gosto muito desse tipo de estudo, né? E, então, foi uma grande oportunidade aí. Acho que eu vou até comentar também uma coisa de hoje, né? Que você falou daquele monte de nomes no último capítulo. E aí você estava comentando da diversidade que tem dentro da igreja, né? E eu tenho muito isso dentro de mim, né? Justamente essa questão, né? A igreja, ela é uma amostra da sociedade, né? Então, a gente vê isso na nossa igreja, tem pedagogo, tem professor, tem promotor, tem policial, então, tipo, tem uma diversidade muito grande dentro, olhando para a nossa igreja, né? Tem diversas profissionais ali, de diversas áreas. Isso é muito bom, porque quando a gente se envolve, né, um com o outro, a gente aprende, né, e um ajuda o outro, e a gente sai daquele... Como se a gente parasse para pensar como seria a minha vida se eu ficasse isolado no meu canto, né? Seria muito pobre, né? Tipo, você como professor, só convivendo com o professor.
Você como policial, sua família como policial, né? É muito pobre isso, né? A gente fica muito restrito. E quando a gente está dentro de uma comunidade que tem essa diversidade, a gente cresce muito, né? A gente tem, assim, um outro olhar. A gente aprende com as outras pessoas, né? Até quando a gente estava tentando ter filho, né? A gente ficou um ano, né? Mas mais de um ano, né? E aí eu falei, meu Deus, você acha que se não rolar, né? Poxa, tem casais na nossa igreja, né? O Enilson, por exemplo. Pô, você olha para eles são super felizes com os 2 meninos, sabe? Se não rolar, a gente vai adotar e acabou, sabe? Tipo assim, não é isso que vai... Mas por quê? Porque a gente teve bem um exemplo. Então, acho que isso é muito importante. Esse convívio com as pessoas, ter essa diversidade mesmo, isso é muito bom, né? E acho que a gente fica tranquilo, porque a gente vê pessoas passando por situações adversas e aí superando, né? E aí a gente vai criando força também, né? A gente vai, vai no adiante, né? Vai expandidamente, vai aprendendo, vai aprendendo com o nosso erro, com o erro das outras pessoas, dos nossos irmãos, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que isso, assim, é um dos propósitos, eu vejo, assim, da igreja, né? Não é o único, lógico, talvez seja importante, mas acaba sendo uma consequência, né? E acho muito legal. E acho que também vale a gente frisar, né, hoje no estudo do pastor, das 9 às 10, de A Videira e a Treliça, né, ele estava falando sobre dons, né, que todos nós temos um dom, né, e aí ele comentou, né, nem todo mundo sabe qual é o seu dom, né, e acho que uma das coisas que a gente vê em você, Keijon, é o seu dom de ensino, né? Acho que isso a gente tem que frisar bem, né? Isso é muito importante. Eu até comentei com os adolescentes que a gente estava falando dos dons, lembra? O Keijon me ensinou muito bem. Porque eles levantaram alguns temas, né? Para a gente conversar ao longo dos nossos encontros. E um dos temas foi... Dons do Espírito. Dons do Espírito, mas teve um outro que a gente lembrou do Keijon, que era da fé católica, né? Que você tenha uma experiência, seus familiares. Né? A gente pensou em chamar, mas assim, acho que por conta da pandemia a gente acabou, fechou, né? Agora que abriu de novo, né? Então, mas assim, a gente... Você travou? Acho que travou. É evidente, assim, seu dom de ensino, né? Keijon? Voltou. Nossa internet. Não, voltou. Tá. Não, só dizer assim, é evidente mesmo o seu dom mesmo de ensino, da palavra. Obrigado. E uma das coisas que a gente vê, assim, é a igreja direcionando, né? Olha, fulano tem esse dom, né? É a igreja reconhecendo, né? E não a pessoa batendo o peito e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E acho que a gente reconhece mesmo o seu dom de ensino, a sua dedicação, né? A gente vê todo esse material aí sendo muito bem feito, né? Então a gente louva a Deus pela sua vida mesmo. Né? E por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Que fica lá cuidando da casa, dos filhos, da comida para o marido poder estudar e ensinar. E tá aí com ele também, né? Passando esses slides. Muito bom. Com certeza. Glória a Deus, obrigado aí pelo testemunho de vocês e pelas palavras, e obrigado pela paciência de vocês de estar comigo, né? A vontade surgiu para que a gente possa abençoar a igreja, e a igreja respondeu muito rapidamente para isso que a gente estava querendo, né? Que era estar ensinando, estar falando sobre a Bíblia junto. E eu vou ser sincero com vocês que eu acho que eu aprendi muito mais do que eu falei para vocês. Eu relembrei e mudei. Enfim, a Bíblia faz isso com a gente, né? A gente muda nossa prática de vida toda vez que a gente se deleita nela. E foi muito gostoso. Obrigado pela Mandinha também, por todo o apoio que você me deu, amor. Te amo. E ela foi realmente essencial, assim, porque a gente, querendo ou não, né, gasta muito tempo preparando essa palavra e os slides e tudo mais.
e ela deu todo o apoio, me deixou assim realmente tranquilo para fazer isso. Então, valeu pela força, amor. Posso falar? Pode. Só não sei Pode. quem. A dona Sou Iracema. eu, Iracema. Ok, eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou, a Raquel falou. Foi uma bênção para as nossas vidas, para a minha vida, aqui sozinha, né? Estou sozinha aqui em casa. Eu não sei como vai ser domingo que vem sem o curso, eu já estou sentindo muita falta desde já. Obrigada por tudo, que Deus abençoe vocês. Foi muita bênção mesmo, bênção sobre bênção. A gente aprendeu muita coisa, que, como a Raquel disse, né? A gente já tinha ouvido muita coisa, a gente ouve, aprende a vida toda, mas sempre é tudo novo, né? Quando a gente está ouvindo novamente, quantas coisas boas que a gente vai aprendendo, que a gente vai vendo de novo. Então, eu só tenho mesmo, do fundo do meu coração, agradecer vocês dois, que bênção que vocês foram na minha vida, especialmente agora, na pandemia, que nós estamos aqui fechadinho, né? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe, que derrame bênçãos sobre sua família, seus filhos, sobre a Amanda, sobre você, e você tem o dom mesmo do ensino, viu? Continue firme nisso, que é um dom que Deus te deu. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, dona Iracema. Obrigado aí pelo tempo que a senhora se dedicou aí também a estar com a gente e por todo o apoio que a senhora deu também para a gente, porque a gente fica muito feliz em ver, né, pessoas que compartilham de Deus, que a senhora que tem muito tempo de experiência aí, né, dentro da igreja, mas assim, está sempre pronta para fazer parte de um curso, para estar com a gente, para abençoar. Então, obrigado pela dedicação da senhora, viu? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Pessoal, se alguém quiser falar também, está aberto, senão a gente pode encerrar, então, por hoje. Gente, eu posso falar Claro, só um pouquinho? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua mulher. Vocês foram um canal de muito aprendizado para mim, né? Eu aprendi muito com a carta de Romanos, nesses domingos maravilhosos. Deus tem me lapidado muito, muito, muito através da vida de vocês. Eu agradeço profundamente, do fundo do meu coração, todos vocês, a dona Iracema, que é uma bênção, todos, tá? Muito obrigada mesmo, porque foi através dela que eu conheci vocês, através dela, né, através de Deus que colocou ela na minha vida, então eu agradeço muito, muito, muito a vocês, tá? E a Deus primeiramente. Porque Amanda, obrigada, Amanda. Deus te abençoe. Que gostoso ouvir você falando isso. Que bênção, você participou o tempo todo. Obrigada mesmo. Que Deus te abençoe e que você continue conosco, Amanda. Isso. A gente tem que orar mais, né? Desde a primeira aula. Isso. Tava gostando e estou gostando muito, muito, muito de aprender mais, né? Obrigado. Então é Obrigado, isso, gente. Deus Obrigada. abençoe a sua vida, viu? Estamos sempre à disposição aí, quando você quiser mandar uma mensagem, quiser falar com a gente, estamos aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado. John. Oi, fala, Bruninha. Deivão também quer dar uma palavrinha aí para você. Tá. Ok, John, é só você continuar agora a outra carta, Coríntios. Fica tranquilo. Não precisa Tá, terminar. valeu. Já tá na sequência, terminou Romanos, vai para Coríntios, pô. Vai rapidão. Valeu, David. Não, precisa terminar assim. A gente tem planos para continuar assim, viu? A gente comunica quando a gente for, como a gente for fazer, né? Mas vamos dar um tempinho para todo mundo e a gente vai continuar assim, né? Mas com outras cartas, com outras coisas, a gente vai comunicando vocês. Keidão, parabéns, viu? Aí, obrigada, viu, Keide, Amanda, por tudo que a gente pôde aprender nesse período.
o quanto que durante a semana, né, a gente ficava com o estudo na cabeça, né, pensando e parece que vinha uma coisa assim, e agora entendi. Porque às vezes a gente presta atenção aqui, ouve, mas durante a semana, né, como é a ação do Espírito Santo, né? Às vezes você passava por uma situação que aquele estudo trazia luz, assim, para você fazer as escolhas. Então, eu queria muito te agradecer por isso, por ter sido, né, vocês um casal, um canal de bênção, um casal abençoado e um canal de bênção também para a gente. Deus Amém. abençoe, muito ansiosos aí, né? Ansiosos para os próximos livros. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí pela ajuda, pelas palavras, e a gente vai sim continuar de alguma forma. A gente não sabe como ainda, a gente vai continuar assim. E aí, lembrando também, né, pessoal, essas aulas foram gravadas, eu tenho todos os vídeos, né? Então, quiser assistir alguma aula de novo, tá lá à disposição. Tá bom? Então tá bom. Como tá? Você quer falar alguma coisa, amor? Não, só encerrar, né? Agradecer mesmo a todos, né? A presença de vocês, né? A Amanda nunca faltou das aulas, A Raquel né? Tintin também. Raquel Tintin também. O Deivão e a Bruna também, uma vez ou outra aí, né, Bruninha? Mas sempre assim, Aqui, ó. para estar junto. Vitor também, que hoje está aí com a gente, né? O André também veio em algumas aulas. Então, assim, é muito gostoso a gente Dona compartilhar, Iracema. né? Dona Iracema, graças a Deus, aí também dando testemunho, né? Dona Iracema sempre aí envolvida. Eu acho que o Horst também chegou ali, ó, tá vendo? Horst. Tudo bom? Então, assim, que Deus abençoe todos vocês, que a gente possa realmente ter essa vida, né? De buscar o conhecimento da palavra, né? É muito importante a gente entender. Eu também gosto muito, né? O Tintin falou de colocar como que foi o autor, né? Ele escreveu, então, quando foi, entendendo, né? O contexto, né? Então, acho que é muito importante a gente estudar a Bíblia dessa forma. Então, foi muito bom para mim também. A gente quer continuar com certeza, né? Ainda vamos dar um tempinho aí, uma pausa, né? Para vocês descansarem também, a gente também, umas semaninhas, mas a gente volta com outros livros, né? Cartas de Paulo, Evangelhos, né? Então, a gente está ansioso para continuar, assim, estudando a palavra, dedicando mesmo no ensino e no conhecimento, né? Que Deus abençoe, então, todos vocês. Obrigada mesmo pela força e tudo que vocês, né, trabalharam com a gente aí. Um beijo para todos aí. Obrigadão, gente. Falei que a próxima carta vai ser a terceira João, que é bem curtinha. É uma aula só. Já mata o João. Brincadeira. Mas glória a Deus. Bom, vamos orar então para a gente poder terminar. Obrigado pelo testemunho de todos vocês. E de verdade mesmo, eu fiquei muito feliz de estar com vocês nesse tempo. E eu queria, se alguém tiver algum feedback para me passar, assim, no sentido de coisa que acho que fica legal, que dá para mudar, algum formato, alguma ideia, para que a gente possa sempre estar melhorando aí e fazendo uma coisa melhor para todo mundo, tá bom? Então, se alguém quiser depois mandar alguma coisa, um feedback, estou à disposição, tá bom? Vamos estar orando, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo realmente por tudo que o Senhor já fez. Obrigado porque o Senhor deixou essa carta tão maravilhosa para nós. O Senhor permitiu, né, abençoou a vida de Paulo, deu sabedoria, elucidação, realmente iluminou, Senhor Deus, inspirou para que ele possa escrever para nós, explicando sobre o teu evangelho, explicando sobre a tua salvação, explicando sobre como nós devemos nos relacionar com tudo isso, com toda essa questão teológica, com toda essa questão às vezes difícil, mas qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer e como nós devemos agir. Pai, na verdade é uma resposta do que nós já sabemos, do que nós já vivemos, mas o Senhor, a carta de Romanos vem nos explicar isso, vem elucidar tudo que nós passamos e tudo que nós vivemos nesse processo de conversão. Glórias ao teu santo nome por essa carta maravilhosa, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão aqui, a vida de cada pessoa que se dedicou, também que está ouvindo de casa, às vezes ouviu durante a semana, que não pode ouvir aqui conosco no domingo à noite, mas que o Senhor abençoe realmente cada vida. Dê, Senhor Deus,
realmente, Pai, derrama o Teu Espírito Santo e dê a sabedoria que vem do Espírito Santo do Senhor na vida de cada irmão, que eles possam se sentir, Senhor Deus, com fome, com sede da Tua palavra e se deleitar cada vez mais nela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado por todas as oportunidades, pelo tempo que o Senhor nos deu. Obrigado por podermos estar aqui domingo à noite, pela internet, por todas as coisas que nós temos hoje acesso e para poder estar juntos, apesar de distantes, estarmos juntos estudando o que o Senhor deixou para nós. Abençoe a vida dos meus irmãos, a minha vida, da Amanda, e que nós agora estejamos atentos para a direção do Senhor, para onde o Senhor quer que a gente vá, para onde o que o Senhor quer que a gente faça, que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus, obrigado. Boa semana a todos, que Deus abençoe muito vocês, viu? Beijo. Deus abençoe, beijo.